Eu me encho de orgulho. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Ministério do Louvor. Obrigado, Roberto. Obrigado a vocês, adolescentes. E vocês outros que nesta noite se encontram na casa do Senhor, noite de oração. Você sabe o que é isso? Noite de oração. Tem um texto que diz que quando Pedro foi maniatado, levado ao calabouço ou à prisão, porque tentavam fazer parar a igreja, silenciar a voz da igreja, enquanto Pedro estava lá na prisão, em uma sala estava sendo determinada a sua morte no dia seguinte, mas numa casa havia um povo reunido. Você sabe o que significa uma noite de oração? Talvez hoje seja a noite de Deus ouvir a sua prece. Talvez esta seja a noite de Deus ouvir a sua oração. Quem sabe um diagnóstico contrário a você. Quem sabe até um diagnóstico de morte para alguns dos seus. Mas você veio à casa do Senhor e você veio orar. E o poder da oração pode quebrar ferrolhos, pode abrir portas e pode desbaratar as obras dos nossos inimigos. Enquanto numa sala estavam determinando a morte de Pedro, o Senhor mandou o seu anjo, libertou Pedro, passou por uma guarda, passou pela segunda guarda, passou pela terceira guarda, passou pela quarta guarda, abriu as portas sem chaves e mandou Pedro procurar a igreja. Aí Pedro, que achava que estava tendo uma visão ou um sonho, entendeu que aquilo era milagre, entendeu que aquilo era mover de Deus, entendeu que era algo sobrenatural e humano. E ele então foi à igreja que estava reunida. E lá ela se encontrava Débora clamando a Deus por Pedro. A oração ainda não tinha nem sido terminada, Deus já respondeu. O culto nem terminou, Deus já atendeu. A noite ainda estava começando e Deus já respondia. Este é o Deus que nós servimos. Eu louvo a Deus por estar mais uma vez nesta tribuna. Eu agradeço ao meu pastor que está numa missão lá na primeira da Igreja Central de Ricardo Albuquerque, pregando no aniversário daquela igreja. Agradeço aos pastores e colegas que aqui estão, a você que veio, ao Ministério de Louvor, aos diáconos. E nesta noite eu quero tributar ao Senhor honras, glórias, louvores, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Deus é bom e eterna é a sua misericórdia. Deus é bom e eterna é a sua misericórdia. Deus é bom. Eu gostaria que você abrisse juntamente comigo a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, nós leremos o verso de número 18. Somente um verso da Bíblia, quando Paulo escrevia aos Romanos sobre as aflições do tempo presente, sobre as lutas da igreja, sobre aquilo que a igreja estava enfrentando, sobre aquilo que a igreja iria enfrentar, e ele escrevia para consolar corações, admoestar corações, despertar corações, fazer-nos acordar para uma realidade, porque o Senhor Jesus está no seio da igreja. Você encontrou lá os Romanos capítulo 8, verso número 18. Assim escrito está, porque para mim, palavras do apóstolo Paulo, tenho por certo que as aflições deste tempo, ou do tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu gostaria de ouvir as vozes femininas recitando mais uma vez esse verso. Peço agora as vozes masculinas. Agora põe no seu coração. Se você sabe o verso, feche os seus olhos. Se não sabe, põe eles abertos, mas leia mais uma vez, meditando nesta palavra. Porque para mim, tenho por certo
que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de nos ser revelada. Vamos assim, Isaías, escrevendo há mais ou menos 740 anos antes do advento de Jesus, ele já falara ali no seu capítulo de número 61 que o Senhor viria para tirar de nós toda a lágrima dos olhos. O Senhor viria para trocar as nossas vestes, que eram vestes de tristeza, por vestes de louvor. O Senhor viria para nos fazer mais do que vencedores ou vitoriosos. Passados 740 anos, mais ou menos, esta profecia de Isaías se cumpre quando a Virgem dá a luz e concebe o Filho de Deus, Jesus. O Senhor Jesus passou por esta terra por mais ou menos 33 anos, ou coisa que o valha, e depois ele foi levado na cruz do Calvário por amor a nós, pelos nossos pecados, e lá ele foi cravado no madeiro, foi perfurado e maltratado, a ponto de experimentar a morte. Porque se a morte entrou por um ou por uma pessoa, no caso Adão, e Paulo vai escrever aos Romanos, que a morte entrou, o pecado entrou através de um, e por este a morte a todos os outros, a vida nos veio também por um, e por este vidas a todos. E Jesus então ele é sepultado, no terceiro dia ele ressuscita, fica conosco por um espaço mais ou menos de 40 dias, aparece depois de ressurreto para mais ou menos 500 pessoas, e depois ele é levado aos céus. Então a revelação de Deus já havia acontecido. João, quando vai escrever no seu evangelho, ele vai dizer que o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Na sua primeira epístola, ele vai dizer que ele, João, e os demais companheiros dele eram testemunhas oculares da vinda de Jesus Cristo. Ele vai dizer que viu, ele vai dizer que ouviu, e até que tocou na palavra da vida, ou tocou na própria vida, ou tocou no autor da vida. Ele tocou em Jesus. O Jesus que eu prego, o Jesus que eu anuncio, não é um conto, não é uma fábula, não é porque eu ouvi falar de alguém, eu estive com Jesus. Paulo, escritor desta carta, ele não foi contemporâneo de Cristo. Ele entra em cena, ou ele entra na história 60 anos depois, mais ou menos, de Jesus já ter sido morto, crucificado, sepultado e assunto aos céus. Mas um dia, ele respirando ameaça contra a igreja, pegando carta de autorização das autoridades para buscar aqueles que confessavam a nova fé, para trazer em prisão, manietar, maltratar e prender, quem sabe até matar. E de posse dessa carta de autoridade, ele entra numa estrada chamada Estrada para Damasco, ou Estrada de Damasco. E próximo de meio-dia, ele teve uma visão celestial, e a visão foi tão tremenda, tão tamanha, que ele não pôde ficar sobre o seu cavalo ou sobre o seu instrumento de transporte, e cai por terra. E quando cai por terra, já cai cego. Necessário foi que pegassem Paulo pelas mãos, conduzissem Paulo para uma casa. Lá ele ficou por alguns dias, até que um homem de Deus que estava orando, ouvindo da parte de Deus que ele deveria entrar na rua direita, chamada direita, na casa de um certo Simão Curtidor, e lá ele iria encontrar um homem orando. E este homem estava cego. E Deus revelara então a ele que este homem que estava orando, que estava cego, na rua chamada direita, na casa de um certo Simão Curtidor, era Saulo de Tarso, que perseguia a igreja. E na sua oração, ele falou: Senhor, muito tenho ouvido falar deste homem, e sei da maldade que ele tem feito com seus filhos, com aqueles que confessam Jesus. O Senhor me chama a mim para ir falar com ele, o Senhor levanta a mim para ir por as mãos dele, o Senhor me chama para orar por ele. Senhor, eu não vou. Vai, porque este para mim é vaso
de honra, é instrumento nas minhas mãos. Meu querido, eu quero dizer para você que já aceitou Jesus, que já confessa Jesus, que crê em Jesus, que você é fruto de oração de uma igreja que não para. Você é fruto de uma oração de uma igreja que não cessa. Você é fruto de oração de uma igreja que crê. Você é fruto de oração. Talvez a sua conversão se deu porque Deus ouviu a oração de uma pessoa que nem te conhecia. Uma pessoa que você nem sabe quem é. Um dia dobrou os seus joelhos, orou a Deus e pediu pela sua alma. E Deus ouviu. Este homem foi tratado por Deus, foi levado ao Egito, ficou lá 3 anos, sendo trabalhado por Deus. E depois de 3 anos ele volta e entra em cena. E se transforma no apóstolo dos gentios, o pregador às nações. Se o Evangelho chegou no nosso continente, se o Evangelho chegou até a América do Sul, se o Evangelho chegou até Pavuna, se o Evangelho chegou até você, louve a Deus pela vida de Paulo, porque foi ele que deu a sua vida para que o Evangelho pensasse e prosseguisse além do Oriente e viesse também para o Ocidente. Então este homem, experimentado por Deus, ele vai dizer aqui que as aflições do tempo presente não são para ser comparadas, ou não podem comparar com a glória que há de nos ser revelada. Olha, pastor, o senhor não falou que Jesus já veio? Olha, pastor, o senhor não falou que Isaías profetizou 740 anos mais ou menos, e que isso já se cumprira? Como é que vai ser revelada se já revelada está? Pastor, como que o senhor vai dizer que o que o apóstolo Paulo está dizendo ainda está para ser revelada? A igreja do primeiro século, aquela que Jesus Cristo pediu que ficasse em Jerusalém, capítulo 24 de Lucas, ficar em Jerusalém, não saia de Jerusalém, fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis testemunhas. A igreja do primeiro século é a igreja que estava quando Jesus foi assunto aos céus. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, verso 8. Quando Jesus Cristo então é assunto aos céus, e os céus recebem porque de lá ele viera, e ele sai ao alcance da visão daqueles, e aquela igreja estava pasma, olhando para o céu, olhando Jesus voltando para o céu, e se apresentou à igreja naquela ocasião alguns homens celestiais, ou anjos, como você preferir, e disseram para aqueles homens ali, para os galileus: por que estáis olhando como que boca aberta, como que abismados, como que assustados? O mesmo Jesus que vocês veem subindo aos céus, ou voltando para os céus, há de um dia voltar de lá, como vocês estão vendo ele ir. Sabe o que a igreja fez? Se fechou em si mesma, ficou enmesmada, ou si mesmada. A igreja entendia naquele tempo, meu querido Misael, que aquele Jesus que foi assunto aos céus estava por voltar por aqueles dias. Olha, Jesus mandou que ficássemos em Jerusalém. Os anjos, ou esses varões, falaram que ele vai voltar da mesma maneira que subiu. Então vamos ficar fechadinhos em nós mesmos e não vamos olhar para fora, não vamos ver o que está acontecendo do lado de fora, não vamos perceber a importância para o que acontece do lado de fora ou do lado da rua. Vamos ficar fechados em nós mesmos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, vai dizer que a igreja que foi orientada que Jesus voltaria e que ela seria testemunha, por ela não entender os propósitos de Deus, por ela não entender os desígnios de Deus, por ela não entender os planos de Deus, a vontade de Deus, ela passou a ser perseguida. Ela não olhou para Atos 1:8, teve que olhar para 8:1. Ela não percebeu a boa do Senhor
passou a perceber ou a notar o que estava em Atos 8:1. A igreja passou a ser perseguida. E esta igreja perseguida passou a experimentar aflições, passou a experimentar açoites, perseguições. E a igreja perseguida então se cresce, e a igreja perseguida então se fortalece, e a igreja perseguida então sai da sua casinola, e a igreja perseguida sai da sua mesmice, e a igreja perseguida sai da sua maneira tosca de viver, e a igreja perseguida começa a experimentar o novo de Deus, o milagre de Deus, a vontade de Deus, o sobrenatural de Deus. Enquanto estavam tratando de matar Pedro, no dia seguinte, a igreja perseguida foi orar. A igreja perseguida foi buscar. A igreja perseguida foi bater a porta. Nós não podemos soltar Pedro. Nós não temos a força da lei. Nós não temos a força do braço. Nós não temos a chave da cadeia. Nós não temos dinheiro para pagar. Nós não temos dinheiro para nos tornar. Nós não temos arma para matar. Mas nós podemos orar. E nós vamos orar. E nós vamos orar. E nós vamos orar. E nós vamos orar. E o que a igreja começou a orar? Deus mandou o seu anjo para libertar Pedro. Paulo vai nos chamar a atenção, dizer que as aflições do tempo presente não podem, não devem ser comparadas ou comparadas com a glória que há de nos ser revelada. E eu quero chamar a atenção de vocês ou dar um enfoque especial. A igreja de outrora ficou fechada em si mesma, pensando que Jesus estava por voltar por aqueles dias. A impressão que eu tenho é que a igreja de hoje acha que esse Cristo não vai mais voltar. Se a igreja naquele tempo achava que Jesus ia voltar por aqueles dias, a igreja de hoje, que sou eu e você, parece que nós não estamos acreditando que Jesus vai voltar. Porque estamos vivendo dia após dia, indo e vindo, entrando e saindo, sentando e levantando, deitando e dormindo, levantando para trabalhar, fazendo as nossas coisas, casando e se dando em casamento, bebendo e comendo, como se Cristo não fosse voltar. E ficamos fechados em nós mesmos. E achamos que a igreja tornou-se uma grande confraria e um lugar bom para ser criados filhos. Quando na verdade nós precisamos despertar. Existe um movimento migratório de crente entrando e saindo de igreja. Constate o que nós vamos ver aqui no domingo pela manhã, quando o pastor chamava na profissão de fé. Quantos vão chegar aqui dizendo: eu aceito Jesus, eu aceitei Jesus, eu creio em Jesus e quero dar batismo? Da onde você vem? Da igreja tal. Da onde você está vindo? Da igreja tal. Da onde você veio? Da igreja tal. Da onde você está vindo? Da igreja tal. Existe um movimento migratório dentro das igrejas. Sempre ouço, fico até enquanto me convier. O dia que não me convier mais, levanto, porque igreja é o que não falta em nosso município. Existe um movimento migratório, é uma verdadeira maratona, como se Jesus não fosse voltar. Se você entrar no shopping exatamente a esta hora, 9 horas, parar o shopping, fechar a porta e fazer uma enquete com todos que estão lá dentro, em todos os shoppings do Rio de Janeiro, está arriscado você encontrar mais crente dentro do shopping do que dentro da igreja. Se você entrar na sala de cinema, vai fazer a mesma coisa. Se entrar nas casas, você vai fazer a mesma coisa. Se entrar nas faculdades, você vai ver a mesma coisa. Se entrar aonde você quiser, está arriscado você encontrar mais crente fora da igreja do que dentro da igreja. Porque a igreja de hoje parece que não está esperando Jesus voltar. As aflições vão vir, vão chegar, e ela vai buscar soluções na ordem horizontal, como deveria procurar na ordem vertical. E sobre este ponto eu quero mais 5 minutos do tempo de vocês, prometo não passar. Eu digo que precisamos urgentemente reacender a nossa esperança. Você pode colocar na tela, meu filho ou minha filha? A igreja de Cristo, repita comigo, precisa reacender sua esperança. Qual é a sua esperança?
Pergunta para o seu irmão do lado aí, qual é a sua esperança? Roberta, qual é a sua esperança? Qual é a sua esperança? Marcela, qual é a sua esperança? Qual é a sua esperança? A minha esperança é passar no concurso, pastor. A minha esperança é conseguir a nota máxima no Enem, pastor. A minha esperança, pastor, é comprar um carro novo, pastor. A minha esperança, pastor, é casar com aquele bonitão, pastor. A minha esperança é gerar um filho, pastor. A minha esperança é ser curado daquele mal, pastor. A minha esperança é ganhar dinheiro, pastor. Qual é a sua esperança, igreja? Qual é a esperança da igreja? A nossa esperança é Jesus. Estamos esperando Jesus. A igreja está esperando Jesus. Essa é a esperança da igreja. E nós precisamos entender 4 verdades, outras mais nós temos, mas o tempo não vai me permitir falar de mais que 4. A primeira verdade que eu preciso entender para que eu possa reacender a minha esperança é que um justo viverá do seu dinheiro, da sua belezura, da sua saúde física. O justo viverá da fé. O escritor de Deus vai dizer que a fé é a prova das coisas e se esperam. Me ajuda, pastor Luiz, você que é uma Bíblia ambulante. A fé é o fim e fundamento das coisas e a prova do que se crê. Porque se você está vendo, meu querido, isso não é esperança. Paulo vai escrever também dizendo isso. Que se o que nós estamos esperando é o que nós vemos, isso não é esperança. Isso é lógica. Eu dizer, minha querida Débora, que atrás dessa parede tem um espaço dedicado às crianças, isso não é fé. Porque eu sei que tem um espaço verde aqui atrás. Agora, eu profetizar que esses bancos podem um dia estar cheios de almas sedentas por Deus, isto é fé. Isto é fé. Eu não estou vendo ninguém sentado ali, mas eu posso dizer, se esta igreja reacender sua esperança, e a sua esperança é Jesus, não haverá assento para todos sentarem, porque todos vão estar aqui buscando e glorificando o nome do nosso Deus. Então, a primeira verdade que eu encontro para reacender a minha esperança é que eu, justo, posso e devo viver da fé. Chamar a existência aquilo que não existe, como se já existisse. Tocar na enfermidade pela fé e na autoridade no caráter de Cristo, a enfermidade sair. Botar a mão na cabeça daquele filho, daquela filha, daquele que você ama e tanto ora por ele, enquanto ele está dormindo, embriagado, quem sabe trocado, e reivindicar esta vida para Jesus. Isto é fé. Eu reivindico a vida do meu marido para Jesus. Quando ele estiver dormindo, pega o óleo da unção, vai lá e unge a cabeça dele. Se ele acordar, você dá um beijinho e fala: meu amor, eu te amo. Faz isso primeira noite, faz isso segunda noite, faz isso terceira noite, faz isso quarta noite. Eu não sei quantas noites você vai fazer, mas Deus que ouve oração e até liberta gente que estava prestes a morrer na prisão, vai salvar o seu cônjuge, vai salvar o seu querido, vai salvar o seu amado, vai salvar aquele que é precioso para você. Isto é viver pela fé. A segunda verdade que eu vejo, para que a minha esperança possa ser reacesa, tá? É que a criação ela geme, e geme como dores igual parto. Eu não vou perguntar aos homens o que é a dor do parto, mas eu vou perguntar aos homens: quem já teve crise renal? Eu já levantei a mão hoje, eu tive 4 crises renais. Crise renal, crise renal, crise renal, ontem, crise renal. Dizem que a dor da crise renal é parecida com a dor do parto. E é mesmo, tá? Olha, bendito seja Deus porque eu não nasci mulher. Porque as 4 crises que eu tive é de rolar no chão e até fazer coisa que você não quer fazer. Paulo vai escrever dizendo que a criação está gemendo, e gemendo com uma dor parecida com a dor de parto. Mas ele vai dizer, até nós, que temos as primícias do Espírito, também estão gemendo.
Meu querido, não espere aliviar, porque não vai aliviar. Queria ter uma outra palavra para você. Não espere aliviar, Cláudia, porque não vai aliviar. E eu espero que essa aflição não tire de você a capacidade de você renascer na esperança, ou reacender a sua esperança. Mas a terceira verdade, o relógio me convida a parar, que eu preciso acreditar e receber e tomar posse, é que para que a minha esperança seja reacesa, eu tenho que acreditar que aquele que há de vir, virá. Você pode aplaudir? Talvez eu não chegue em casa hoje. Deus me chame para um acerto de contas antes de eu chegar na Avenida da Divina, 1751, no apartamento 406 em Vila da Bahia. Eu não sei se eu vou chegar em casa, mas eu sei que aquele que há de vir, virá. E você e eu, como igreja do Senhor, precisamos reacender essa esperança. Eu não estou servindo a um Deus ilusório. Eu não estou servindo a um Deus ilusório. Eu não estou servindo a um Deus que falha. Eu não estou servindo a um Deus que fala que vai fazer e não faz. Eu não estou servindo a um Deus formado, formatado, forjado por mãos humanas. Eu estou servindo aquele que há de vir, e ele virá. Mas aí o que você projeta lá, ela também sai? Ou receber, ou aceitar. Assim, E aí, no caso lá, você está replicando essa tela daqui, né? Para que a minha esperança reacenda, eu preciso andar por fé e não por vista. Não é o que eu vejo, é o que eu creio. O problema é que nós somos muito pragmatistas, existencialistas, humanistas, materialistas. Nós queremos colocar a dimensão da fé na mesma dimensão daquilo que percebe ser, quando não é assim. Olha a mulher do fluxo de sangue, capítulo 5 de Marcos. Ela ouviu dizer de Jesus, ela estava muito doente, já havia gastado todo o seu dinheiro com os médicos, indo de mal a pior. Chega na rua, tem uma multidão seguindo Jesus. Jesus está dando atenção a um principal, alguém, um príncipe da cidade. O príncipe da cidade já tinha pego a atenção de Jesus. Rabi, vá na minha casa porque minha filha está muito doente. Ele era o principal, ela era uma mulher. Ela era tão insignificante que nem nome tinha. Ela era uma mulher. Mas ela olha para as circunstâncias e ela resolve não acreditar nas circunstâncias. E ela senta no seu coração: se tão somente eu tocar nas orlas das suas vestes, eu ficarei sã. Meu amigo, você não anda por vista, você anda por fé. E se você acertar no seu coração nesta noite que você vai andar por fé, Deus vai fazer brilhar de novo no seu coração a esperança de que Ele é o teu Deus, que Ele é o teu Senhor, e que operando Ele, ninguém te impedirá, nem multidão, nem principado, nada vai impedir com que Deus faça o que você está pedindo que Ele faça por você. Então nessa noite, igreja, vamos aguardar como se Jesus estivesse voltando ainda hoje. Eu sei que você e eu, ao deitar, a orar, a dormir, ora agradecendo a Deus todo dia. Fala amém? Que alguns ansiosos não conseguem dormir porque ficam pensando o que vão fazer no dia seguinte. E não passa na nossa cabeça que Jesus vai voltar para nós. Tem muito ansioso aí que não consegue dormir porque fica tão preocupado com as coisas do dia seguinte que não consegue conciliar o sono. E de tudo que ele pensa que ainda vai acontecer, uma coisa é certa: ele não pensa que Jesus vai voltar.
Vamos pensar que Jesus vai voltar hoje? Vamos pensar que Jesus vai voltar hoje? Hoje. Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar hoje para você que ainda não entregou sua vida a Ele. Ele quer fazer nascer no seu coração uma esperança. E essa esperança se chama Jesus. Jesus quer fazer nascer na sua esperança, no seu coração uma esperança de que Ele voltará para te levar, para habitar com Ele, morar em glória, num lugar completamente diferente desse, maravilhoso. Os céus, a habitação do lugar. Vamos ficar de pé. E eu quero rapidamente perguntar a você que está conosco nessa noite, que ainda não fez a sua decisão de fé, que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Se você quer, se você gostaria de fazer desta noite a noite de entregar a sua vida para Jesus, que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente para que eu pudesse apertar a sua mão. Há entre nós alguma pessoa, pode ser uma criança, pode ser um junior, pode ser um adolescente, pode ser um jovem, pode ser um adulto, um homem, uma mulher. Há entre nós alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus. Levanta a sua mão onde você estiver. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Aonde está a segunda pessoa? Existe entre nós pessoa ou outra que queira entregar a sua vida para Jesus. Levanta a sua mão bem alto para que eu possa ver. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu levanto a minha mão, decidido me entregar ao Senhor Jesus, para que a esperança seja renascida no meu coração. Temos alguém que se afastou da igreja, ou da comunhão dos santos, ou do aprisco do Senhor? Temos, e que queira voltar. A noite é essa, o momento é este. Você quer voltar, quer fazer o seu ato de reconciliação? Levanta a sua mão. Vem cá, meu querido, para que o pastor Benz possa te abraçar. Meu jovem, você que levantou a sua mãozinha. Temos? Não temos? Agora eu quero perguntar à igreja. Eu sei que tem pessoas aqui que têm desafios grandes na vida, desafios tremendos na vida. Se nós dessemos o microfone para essa pessoa falar, talvez você iria ajoelhar e falar: eu não tenho problema, eu achava que eu tinha. Mas você está um pouco, digamos, debilitado pela jornada longa. E talvez esta jornada está fazendo com que você perca este liame, este viés de que Jesus está voltando. Mas você quer vir aqui na frente agora rapidamente, saia do seu lugar, como que de um renovo, como que de uma injeção nova, como que de um alimento novo, para você prosseguir na caminhada, para você avançar na caminhada, para você continuar querendo, para você continuar esperando, para que você possa continuar e vencer as aflições do tempo presente. Saia do seu lugar. Igreja, se você está passando por momentos difíceis, desafios outros, está tentando fazer com que você pare, a noite e a oportunidade é esta, de você vir à frente, para que Deus renove as suas forças, para que Deus te faça capaz de vencer, para que Deus te dê um fôlego maior, para que Deus te faça capaz de vencer as aflições, para que Deus faça você ver além do natural, para que Deus faça você perceber que Ele é Deus, que Ele é Deus, que Ele é Deus, para que você ande por fé e não por vista, para que você creia, porque você é justo, justificado no caráter de Cristo, para que você possa entender que Deus vai com você. Deus vai com você. E nada e ninguém vai impedir a sua caminhada. Eu não sei o que já falaram para você, quais foram os conselhos, quais foram os diagnósticos, os prognósticos, eu não sei, mas uma coisa eu sei: Deus pode fazer você mais do que vencedor nessa noite. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós louvamos o teu nome, porque Jesus Cristo é uma realidade para nós, a sua igreja. Nós bendizemos o teu nome porque não andamos por vista. Nós bendizemos o teu nome porque tomamos posse da fé. Nós bendizemos o teu nome porque teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando estamos naquelas situações que não vamos conseguir suportar. Nós bendizemos
bendizemos o teu nome porque o Senhor nos toma pela mão direita e diz para nós: não temas, porque eu estou contigo, ou eu sou contigo. Nós bendizemos o teu nome porque Satanás não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. Nós bendizemos o teu nome porque o nosso nome foi tirado do livro do diabo e foi colocado no livro do Cordeiro. Nós bendizemos o teu nome porque não foi Senhor sangue ou herança humana que nos resgatou, mas foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós bendizemos o teu nome, Senhor, porque tua igreja, ela está andando de fé em fé, de obra em obra, e nós queremos olhar para o alto, como os nossos irmãos da igreja primitiva, naquela ansiedade, naquela esperança de que Jesus Cristo vai voltar. Ajuda-nos para estarmos na posição, é a nossa oração. E pedimos que o Senhor abençoe esse homem que está aqui na minha frente e que declara Jesus como Senhor de sua vida. Cuide de sua vida, cuide de sua família, cuide dos seus sonhos, cuide do seu presente, cuide do seu futuro, apague o seu passado, faça tudo novo na vida dele. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.